Muito bem, minha gente, estamos de volta e hoje nós estaremos entrevistando o José Pinto de Mesquita, mais conhecido como delegado. Ele é um tradicional comerciante aqui do município de Irauçuba, já foi vice-prefeito do município e será agraciado agora na quinta-feira, dia 20, com o troféu Terra da Amizade, que é uma honraria conferida a personalidades do município e também pessoas jurídicas com serviços prestados, relevantes serviços prestados à coletividade, tanto na vida pública como privada. E hoje nós temos aqui o prazer, a alegria de receber o comerciante delegado para a gente conversar um pouco da sua vida, saber sua trajetória e ele contar para a gente aqui também um pouco da alegria de ter sido escolhido para ser homenageado com o troféu Terra da Amizade. Boa tarde, delegado, seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde aos amigos que faz a Rádio Amizade FM 88.7. Boa tarde aos ouvintes deste programa tão maravilhoso, um programa de grande audiência. Boa tarde aos internautas que estão nesse momento nos assistindo. E boa tarde a todos. Bom, delegado, é importante que a gente comece falando pelo assunto que a gente vai daqui a pouquinho perguntar sobre a vida do delegado. Mas primeiro, como é que você se sente tendo sido escolhido por um colegiado, por órgãos importantes da cidade para receber esta honraria, que é a mais importante conferida exatamente no dia do aniversário do município? Pois é, Adriano, eu sou grato a Deus por tudo que acontece na minha vida, viu? E quando eu recebi a notícia que tinha sido escolhido para ser agraciado o, pelo troféu Terra da Amizade, eu fiquei muito feliz mesmo, porque eu moro aqui na Irauçuba há vários anos, né? E graças a Deus tenho construído muita amizade. Eu já quero aqui agradecer a comissão que me escolheu, né? Me escolheu para ser agraciado com esse belíssimo troféu Terra da Amizade. Bom, esta é uma honraria, como disse, concedida a pessoas irauçubenses, tanto físicas como jurídicas, que têm relevantes serviços prestados ao município de Irauçuba. Mas para isso, para a gente entender como é que o delegado se tornou, de fato, merecedor desta honraria, é interessante que a gente conheça a sua história. E, delegado, eu queria saber da sua infância, onde que você nasceu, quem são seus pais. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua história. Pois é, eu nasci aqui na Serra dos Fundões, aqui em Irauçuba, né? Sou filho de Jaime Rodrigues de Mesquita, Francisca Severo Pinto de Mesquita. Tenho, fui casado, tenho 4 filhos, né? Rogério Barbosa Mesquita, Roger Barbosa Mesquita, Rogeane Barbosa Mesquita. E quando foi no 91, a minha esposa faleceu e eu voltei depois de 5 anos, casei com a Vionésia, né? Que temos uma filha, que é a Vitória Regis Mesquita Fernandes, viu? Então, sou, graças a Deus, um homem feliz, me sinto feliz. Bom, a gente vai já aprofundar essa questão familiar, mas eu quero saber o seguinte: a informação que você nasceu na Serra, como você disse, né, você viveu lá até quanto tempo? E saiu de lá quando e para fazer o quê e para onde? Eu nasci e me criei lá na Serra, né? Então, eu vivia da agricultura. Meus pais eram agricultor. Fiquei até 20 anos de idade lá no Fundões, né? De lá, ah, fui para o Rio de Janeiro, em procura de alguma melhora, né, de vida. E fiquei 1 ano no Rio de Janeiro. Do Rio, fui para São Paulo, onde fiquei mais tempo, né? São Paulo era melhor um pouco e eu trabalhei numa metalúrgica 1 ano.
depois fui trabalhar de camelô, como chama na época, né? Como chamava na época, tinha barraquinha lá no centro e consegui comprar uma barraca. Depois cheguei a possuir umas 4 barracas lá no centro, viu? E aí fiquei lá por muito tempo. Depois montei uma sociedade numa loja de doce, né? E da loja de doce fiquei 2 anos, foi. Aí vendi a minha parte e voltei para tentar a vida aqui em Irauçuba, né? Chegando em Irauçuba, como o antigo Baciarense era um ponto muito bom, um ponto de esquina, e aí eu vim já pensando em pegar esse ponto, né? Para mim botar um negócio, né? E aí, com a semana que eu tinha chegado, o dono do bar mandou me oferecer. Aí eu fui, comprei e passei vários anos nesse bar, né? Nesse bar, fiquei muito tempo, construí muita amizade, graças a Deus. E de lá eu mudei para esse ramo de cereais, né? Que é um ramo mais tranquilo, a preocupação é menor com violência, com essas coisas, né? Então eu fiquei no ramo de comércio, né? Fiquei por muito tempo no ramo de comércio e ainda hoje estou no ramo de comércio de cereais, né? Então, graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até hoje. Bom, só para a gente contextualizar aqui, o senhor saiu com 20 anos lá da Serra, Fundões, foi para o Rio de Janeiro. Foi a sua primeira estada fora aqui do município de Irauçuba. Você lembra qual ano isso aconteceu? Isso foi no 74 E ficou que eu estive no Rio, né? aí do Rio, passou um ano no Rio. Passei um ano no Rio, foi. E em São Paulo, o senhor passou mais quantos anos lá? Em São Paulo eu passei uns 7 anos. 7 anos. E voltou para cá, Aí voltei para cá e aqui fiquei até agora, né? já era no 80 já era no 81, quando eu vim no 81. Foi. E aqui o senhor colocou um bar, como falou, e com o bar passou quantos anos nessa atividade? No bar eu devo ter passado uns 8 anos. 8 Eu acho que anos. foi 8 anos. Mas eu tenho uma curiosidade desde muito tempo, agora eu vou ter a oportunidade de lhe perguntar. Como é que surgiu esse apelido, delegado? Já foi aqui em Irauçuba, antes do senhor ir para o Rio, para São Paulo? Ou já foi depois? Ou foi por lá? O apelido delegado, quando eu fui para o Sul, eu já era delegado, já tem muito tempo de delegado, né? Então, esse apelido nasceu lá, exatamente lá na Serra, onde eu fui criado, né? Lá tinha a casa grande, que era a casa do proprietário, que era do meu tio. A esposa dele era irmã do meu avô, a tia Fineza, né? Então, lá se reunia as famílias, né? Minha mãe era sobrinha dela, e tinha as filhas todas lá, né? Do tio Pedro Barbosa, com a tia Fineza. Então, lá se reunia esse povo, né? E se reuniam as crianças, os filhos, né? Os netos deles lá, do tio Pedro Barbosa, com a tia Fineza. E eu estava brincando no meio de uns 10 garotinhos, né? E aí a tia Fineza, ele sentado ao lado, olhando, os pais, a avó e tios, né? Aí a tia Fineza olhou para mim e disse, ela tinha um irmão que se chamava Chico Delegado, né? Ela foi, olhou para mim e disse, esse daqui parece o Chico Delegado, meu irmão. Aí daí nasceu o apelido de delegado, nessa sala lá onde se encontrava as famílias na época, né? Bom, então surgiu já aqui antes de ir para morar fora. Você falou aqui dessa trajetória, mas eu não ouvi o senhor citando em termos de estudo, né? Você conseguiu, naquela época eu acredito que era bem difícil, né? E ainda mais sendo de uma família simples, como o senhor relata, essa questão do estudo, né? O senhor conseguiu estudar durante esse período que esteve na Serra, que veio para cá, que foi para o Rio de Janeiro, que foi para São Paulo, ou se dedicou apenas ao trabalho? Não, eu não cheguei a estudar, Adriano. A gente era uma família grande, né? E na Serra há muita dificuldade, né? E a professora que me ensinou a fazer o nome foi a dona Raimunda Maria, que é a avó dela ali.
Então, todo o meu colégio foi a minha professora Raimunda Maria. Então, sou grato a Deus, louvo a Deus pela vida dela, porque ela me ensinou a fazer meu nome, né? Então, o meu estudo todo foi esse. Eu saí daí da Serra com esse grau de estudo. Eu só estudei a carta de ABC na época, né? E, e daí eu fui para o Rio e, graças a Deus, eu tenho prosperado. Graças a Deus, eu posso dizer assim, né? Porque Deus tem sido muito bom para comigo, né? Porque já estou aqui de volta e estou muito feliz por tudo que tem acontecido na minha vida. Quando o senhor saiu daqui, o senhor já tinha em mente que ia trabalhar com essa questão de comércio? Ou foi naquela dúvida, sem saber o que fazer, apenas em busca de melhorias? Ou já tinha essa aptidão para trabalhar na questão comercial? Na verdade, Adriano, eu queria mesmo era uma mudança de vida. Eu não sabia o que eu ia fazer porque eu não tinha estudo, né? Como é que eu ia procurar ou exigir alguma coisa? Eu cheguei no Rio de Janeiro e trabalhei de faxineiro, né? Faxineiro, num supermercado. Trabalhei ali 2 meses, aí saí, né? Me botaram para fora, né? Mas eu queria mesmo era trabalhar para ganhar alguma coisa, né? Para poder sobreviver e ter uma vida diferente da vida que a gente. Eu até pensava que era pobre. Na época eu pensava que era pobre e não era pobre. Eu chegando no Rio de Janeiro nessa época, fui trabalhar de servente de pedreiro, né? Aí quando foi meio-dia, eu fui abrir a marmitazinha que eu levava para almoçar meio-dia. Aquela marmita subia um cheiro de azedo, né? De ter sido feita à noite anterior, né? E eu ter que comer aquilo dali 11h30 da manhã, né? Então, eu cheguei em casa à noite, chorei bastante, só não vim embora porque não tinha dinheiro para voltar, porque aí eu vi que eu era rico e não sabia, porque na Serra nós tinha tudo, né? Tinha porco gordo nos terreiros, tinha pato, galinha, tudo tinha, uma fartura maior do mundo. E eu chegar, uma situação daquela, né? Eu digo, mas ele deixa Deus trabalhar, né? Deus tem as suas formas de trabalhar e aí conseguia ficar e depois fui para São Paulo, as coisas começaram a melhorar, então a gente hoje estamos aqui, graças a Deus, né? Bem, né? Bem porque estamos com saúde e já construí família. Tem aí a minha família que eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. E já já a gente vai falar mais aqui sobre família, mas eu fiquei curioso aqui nessa transição, né? O senhor fala de dificuldades. Hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor, mas naquela época, creio que era bem difícil, né? E o senhor longe de todo mundo, como é que era a questão do contato? Ou não existia contato com os familiares? Com meus pais mesmo, eles ficaram na Serra, não tinha como, se não fosse através de cartas, né? Cartas. Mas aí a gente ficava, eles mandavam uma carta, eles mandavam outra, aquela coisa. Depois veio os telefones aqui para Irauçuba, né? Vieram a linha telefônica, né? Aí eu fui comprei uma, né? E aí, né, nessa altura aí, o meu pai eu já tinha trazido ele da Serra para cá, para Irauçuba, né? Porque eu comprei, eu trabalhando e economizando, né? E consegui comprar uma casa. Agora eu trago meus pais para Irauçuba, né? Aí fui, trouxe eles para cá, comprei um telefone, uma linha telefônica, né? E aí, quando queria falar com o meu pai ou com a minha mãe, geralmente, todo sábado eu ia para as cabines de telefone lá, para ligar para ele e falar com ele, né? Então, isso foi muito gostoso, né? Essas passagens maravilhosas da vida, né? Que hoje eu não tenho mais o meu pai nem a minha mãe, mas tivemos uma passagem boa, né? De ter esses prazeres né? Esses momentos de conversar por telefone, coisa que era difícil na época, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo e estamos preparados para enfrentar a vida, né? O senhor considera como fundamental essa sua ida, essa vivência, e entender a vida de perto, encarar realmente a dura realidade da vida, que é estar sozinho num local sem ter família?
mas o senhor relata que compra uma casa para os seus pais. O senhor realizou o seu sonho de ir, de melhorar de vida, de poder dar uma vida melhor para os seus pais? O senhor se sente realizado de ter feito tudo isso? Com certeza, Adriano, com certeza. Valeu a pena eu não ter o dinheiro para voltar, porque não tendo dinheiro para voltar, eu tive que ficar lá, e ficando lá foi que eu consegui comprar a casa para o meu pai, né? E, e consegui aprender mais alguma coisa, né? Porque a gente aprende, né? Passei para a área de comércio, né? Que a gente aprende muito no comércio. Então, tudo isso foi muito bom. E, às vezes, quando eu falo que sofri, mas tudo na vida tem um porém, né? Então, se eu sofri ali e resisti, então foi para que eu pudesse chegar até onde estamos hoje, né? Bom, o senhor retornou no ano de 81 para cá, né? Em 81 o senhor voltou para a sua terra e colocou um bar. As condições financeiras, como é que o senhor chegou aqui naquela época, depois de ter trabalhado, realizou o sonho de comprar uma casa para os pais, mas como é que eram as suas condições naquela época, quando o senhor chegou aqui de volta de toda essa trajetória? Na época que eu cheguei aqui, eu já cheguei com uma condiçãozinha, mais ou menos, porque eu montei uma sociedade lá em São Paulo, né? Com um rapaz até aqui de Itapajé, e essa sociedade era uma loja muito boa, mas só que eu sempre fui muito preocupado com meus compromissos, com as coisas, né? Então comecei a ficar doente, né? Senti passar a noite acordado, não dormia. Aí eu tive que chegar para o meu sócio e dizer, rapaz, não estou bem de jeito nenhum, estou sem dormir, quem abria a loja era eu. Um dia eu cheguei, ele já estava com a loja aberta, porque eu não tinha dormido, né? Aí ele até me aconselhou, tu vai para o Ceará, passa um mês, tu fica bom. Aí eu vim, mas não fiquei bom. Depois voltei e vendi a minha parte para ele. E com esse recurso eu vim para o Ceará, né? E comecei, cheguei, já vinha de olho nesse ponto, que era o antigo Cearense Bar. Aí peguei esse bar e daí foi que eu comecei, entrei na área comercial aqui na Irauçuba. Onde era que fica atualmente? Onde era o local do bar e onde funciona atualmente que é a área comercial? O bar, o antigo Cearense Bar, é ali onde hoje funciona a Ótica Redenção. Então, Era naquela esquina ali. quando o senhor veio de lá, desembarcou já ali, já montou esse negócio. É, Naquela época, o bar era algo rentável? era. A época era bom. Muito bom. Eu tinha uma freguesia muito grande lá no bar, né? Sempre eu procurei construir amigos, né? E o ponto era muito bom, então foi muito bom. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos momentos que passei ali naquele local, né? Agora, a família, o senhor construiu família a partir de quando? Já foi nesse retorno, né? Chegando no 81, quando logo que preparei, que ajeitei o bar, que começou a funcionar, aí eu conheci essa menina, né, que é a Rosália. Rosália Barbosa, prima do Manuel aí, como ele disse, né? Então eu conheci ela, né? Conheci ela e aí a gente namorou. E aí eu pensava ainda em voltar para o sul, né? Mas aí a gente começou a namorar quando foi um dia ela me disse que estava grávida, né? Aí eu disse, pronto, então pode dizer à sua irmã que acabou a minha viagem. Eu não volto mais porque não tem como. Eu não vou deixar você aqui. Aí vamos ajeitar para casar. E procurei a irmã dela, né, a Maria Elisa. E aí ajeitamos e aí casamos, né? Aí foi que saiu. O primeiro foi o Rogério. Isso no 81 ainda, Isso no 80, não, já era 82. no 82. Era. Então, assim, a sua volta ela foi frustrada por conta da gravidez da sua esposa à época. Exatamente. Eu não iria voltar, cometer um ato desse, né? E deixar aí, eu não seria nenhum irresponsável para agir dessa forma, né? Então, quando aconteceu, quando ela me participou que estava grávida, imediatamente eu acabei com o assunto de voltar para São Paulo, né? Porque aí eu sabia que dava para viver aqui, o pensamento de voltar era só
vaidade de ficar para lá, para cá, aquela coisa, né? Mas aí, quando eu vi que tinha que assumir responsabilidade, aí eu fui, me aquietei com a viagem. O senhor acha que essa foi a decisão mais correta? Com certeza. Eu acho que o cidadão que respeita as famílias deve agir dessa forma, né? Então, eu agi dessa forma e não me arrependo. Hoje tem a minha família, né? Tem 4 filhos com ela, com a finada, e tenho um com a Dionessa, né? São 5 filhos que eu tenho, e isso dentro de muita capricho e responsabilidade minha, né? Porque eu procurei sempre agir de formas que agrade a Deus. Pois é, esse seu casamento, lamentavelmente ela faleceu bem jovem, né? Ela faleceu com 27 anos de idade, ela. Nova, nova, né? E eu vim casado depois com 5 anos, né? Mesmo precisando de uma pessoa para cuidar dos meus filhos, né? Que Na precisava. época os filhos eram pequenos. Pequena, a mais nova era a Rogelminha, tinha 2 anos, né? O Rogério tinha 6 ou era 7 anos na época, era tudo pequeno, né? Então, quando aconteceu que ela morreu do coração, né? Então, quando foram me chamar, que eu cheguei e mandei chamar um médico e tudo, quando constatou que ela estava morta, aí eu disse, mas, rapaz, aí eu fui pedir a Deus, né, que não deixasse meus filhos ficar chamando pela mãe, né? Porque aí o sofrimento ia ser maior para mim, né? Então eu fiquei, aí Deus me ouviu e nunca um filho meu, na época pequenininho, chamou o nome da mãe. Passou depois de um ano, que às vezes eu via um falar assim, no tempo da mamãe, né? Mas até um ano eu não via falar. E aí isso foi obra de Deus. Mas para o senhor foi um momento muito difícil, né? Esse período foi muito complicado. 4 filhos pequenos. Realmente, aquele período também, né? O senhor querendo se estabilizar por aqui, né? O senhor enfrentou alguma dificuldade relacionada a isso? Muito, muito, porque aí a gente aumenta a preocupação, né? Então, eu com meus 4 filhos pequenos, sem ter a mãe. Só que a minha mãe morava aqui, aí eu ia deixar eles lá todo dia de manhã, né? Todo dia não, eles ficaram lá com a minha mãe, né? Aí depois eu fiquei trabalhando, né? Com muito cuidado, né? E para dar assistência aos meus filhos, cuidar deles, né? Aí ficaram com a minha mãe, depois eu vim tentar acostumar eles a vir dormir comigo. Aí fui trazendo, ia lá à noite, aí pegava, Rogério, vamos dormir comigo hoje. Aí ele veio, aí de manhã eu perguntava, você gostou? Gostei, papai. Pois convide o Roger. Aí, desculpa aí. Bom, de fato é emocionante, né? A história é uma história de luta, de trabalho, de vitória também. Nós estamos conversando com o José Pinto de Mesquita, é o conhecido popularmente por delegado, que será homenageado agora na quinta-feira com o troféu Terra da Amizade e, devido à sua história, estará recebendo essa encomenda. Pois não. Desculpa aí. Aí ele foi e convidou o Roy veio também, né? Foi no outro dia eu perguntei, gostaram? Gostaram, pois convide as meninas. Aí eles convidaram, disseram que era legal e tudo, aí vieram dormir comigo, né? Que eu fiquei só na casa. Aí, no outro dia perguntei, gostaram? Todo mundo gostou? Gostamos. Depois vocês vão ficar vindo dormir comigo e eu vou de manhãzinha deixar vocês lá no colégio, né? E fico lá na avó de vocês durante o dia e à noite vem dormir comigo. Aí combinamos, ficou assim, né? De manhãzinha eu me levantava, 5 horas, banhava eles, né? E aí ia deixar lá na minha mãe. E aí foi essa uma das trajetórias da minha vida, né? Que a gente que tem responsabilidade deve agir dessa forma, né? Porque se não fosse eu agir dessa forma, como estaria meus filhos hoje, né? A gente percebe que é uma família muito unida, né, delegado? Graças a Deus, Adriano, nós somos muito unidos. A minha vida é meus filhos, minha vida é minha família, né? Meus filhos, porque eu renunciei tudo para
cuidar dos meus filhos, né? Para que eles vivessem bem. E tenho certeza que eles vivem bem. Nessa época, o senhor já trabalhava com o comércio, com o mercantil que tem hoje? Já quando a minha esposa morreu, faleceu, estava com um ano que eu tinha mudado de ramo, do bar para o ramo de cereais, né? Ainda estava ali começando, mas coisinha pouca, né? Aí, quando sepultamos ela no outro dia, eu voltei e abri o comércio. No outro dia, foi sepultado à tardinha e de manhãzinha eu abri o comércio, né? E vim com muito cuidado, com muita fé em Deus, né? E com muita responsabilidade. E vem até hoje, graças a Deus, vem dando certo, né? Bom, bacana essa história do delegado, né? A vida dele saindo de Irauçuba, indo para o Rio, para São Paulo para tentar a vida, voltando para Irauçuba, construindo a sua família, e essa história é emocionante. Agora, tem um outro lado da sua vida que tem muito uma identificação sua, que é a questão política também. Quando foi que surgiu assim o desejo de entrar na política? Na verdade, Adriano, eu sempre fui amigo dos políticos, né? Nunca quis me envolver com a política, mas sempre fui amigo dos políticos. E como sempre tive o desejo de ver um Irauçuba melhor, né? Então, eu sempre procurei fazer a minha parte, né? Ajudar no que eu pudesse para que houvesse mudança para que o nosso município desenvolvesse, né? Crescer e gerar emprego e tudo. Então, eu sempre me envolvi com esse interesse, né? Nunca tive interesse próprio de maneira nenhuma, mas sempre com interesse de ver um Irauçuba diferente. E graças a Deus, hoje a gente está vendo, né? O senhor chegou a ser candidato a vereador, né? Foi candidato a vereador no 88, e, mas sem nenhum pequeno interesse de eleito, né? Não tinha interesse, entrei na última hora por insistência do ex do ex-prefeito Antônio Negreiro, né? Que era meu amigo também. Aí insistiu muito, eu aceitei, mas sem nenhum interesse de eleito, né? E graças a Deus não fui, porque se tivesse sido sem estar preparado, talvez não tivesse sido legal, né? A gente entrar assim, sem estar preparado no que está fazendo, né? Então, eu acho que não deveria ter acontecido na época, né? Bom, tem informação também, eu nunca ouvi isso do senhor, mas é a oportunidade que eu tenho para perguntar. Tem informação também que no 2004, na primeira campanha do ex-prefeito Donatinho, o senhor teve ali um papel fundamental para que ele tornasse ali candidato com possibilidade de vencer o pleito. Qual que foi a sua atuação na eleição que elegeu o ex-prefeito Donatinho? Na época, como eu já disse, eu acompanhava o grupo político Negreiros, né? E aí eu tinha me chateado um pouco com eles, e aí passei a votar no outro grupo, que era o Lauriston, né? Então, aí eu sempre com interesse de ver um Irauçuba melhor, eu ficava assim pensando, rapaz, como é que nós vamos fazer e tal. Aí o Carlito surgiu candidato, o Carlito Araújo, né? Aí eu sempre fui um admirador do Carlito, né? Uma pessoa boa, né? De pronto, é o Carlito. Aí, mas aí o Carlito não tinha partido, né? O partido era do Emílio, e o Emílio foi, na última hora, não aceitou, né? Não, não aceitou o Carlito. Aí ficou meio chato para nós que estava querendo uma sombra para ficar debaixo, né? Aí ficamos tudo apavorados e tudo. Mas aí o Nonatinho mandou me chamar lá na casa dele, um dia à tarde. Aí eu fui, chegou lá, ele perguntou, fez umas perguntas e tudo. Tivemos muito tempo conversando, né? Aí eu fui e disse, Nonatinho, se você tiver partido, tiver um partido ali, ajeite que, quem sabe, pode dar certo, né?
Aí daí saiu, nasceu, né? Aí o Nonato, a gente ficou se contactando, eu com ele e tudo, e eu sei que o resultado é que se preparamos, né? Sem condição nenhuma, mas o que a gente podia fazer, se fazia, e aí começamos a fazer a campanha, e só do início até a eleição era só crescendo, né? Crescendo, eu sei que o resultado é que a gente ganhou, o Nonato ganhou com uma diferença boa deles lá, né? Da oposição. Então, graças a Deus, isso eu posso dizer com certeza que foi para o bem da Irauçuba, e é nessa luta que a gente ainda vem. Eu defendo a Irauçuba, eu tenho ciúme desse projeto. Esse projeto que nasceu em 2004, eu tenho ciúme dele. Ó. Mesmo estando ausente do poder, eu fiz parte do poder como vice-prefeito, né? Mas eu tenho ciúme, eu gosto, meu Deus do céu, é uma coisa que a gente tem que zelar, né? Zelar muito, porque é para o bem de todos, né? De todo irauçubense. Pode ser o que votou, o que não votou, mas é beneficiado. Você vê o Irauçuba que nós temos hoje, né? Com fábricas, com tudo. Então, isso nasceu desse projeto que, que nasceu em 2004, né? O senhor contou aí esse relato, né? Tendo participação decisiva na eleição do ex-prefeito Nonatinho, lá em 2004. E de lá para cá o senhor acompanhou esse projeto, como o senhor mesmo falou, mas não tinha, assim, atuação em cargos, né? E no 2016, na eleição que o senhor concorreu na chapa do Nonatinho, e a chapa foi vencedora, o senhor teve a oportunidade de ser vice-prefeito. Como é que foi aquele momento ali? Porque, como o senhor disse, sem interesse algum de ter cargo público. Como é que foi tomar essa decisão, já que na época a Valderina era que era candidata a vice, né? E de fato teve aí alguns problemas que acarretaram exatamente nessa substituição. Como é que foi para o senhor receber o convite naquele momento? Eu, na verdade, Adriano, eu estava em casa, estava trabalhando, quando o Nonatinho me ligou, pedindo para mim ir lá onde ele estava, né? Que ele estava ali naquelas casas da Caixa, e pediu para mim ir lá, né? Eu não sabia de nada e fui lá. Quando cheguei lá, tinha muita gente, aí eu não sabia o que era, né? Depois a Valderina chegou, aí foi que me disseram que é porque parece que a candidatura dela não ia dar certo, aí ia ter que mudar de vice, né? Mas eu mesmo, até ali, eu nunca nem pensei em ser. Já tinha sido procurado em outras campanhas de outros candidatos para ser vice, mas eu nunca aceitei porque eu não pensava mesmo. Mas como era um momento e era no último dia, tinha que decidir ali, né? E aí eu fui, quando ela chegou, que o Nonato falou que ia ter que, como é que fazia, se trocava de vice ou arriscava. Podia arriscar e dar certo, mas podia arriscar e não dar certo, nem para ele nem para ela. Aí aquilo, para quem está querendo defender o projeto, né? Aí aquilo eu senti que tinha que nós procurar ajudar naquele momento. Aí ele foi disso, foi aqui não tem tempo a perder, vamos logo ver como é que se faz. Quem é que quer ser o vice? Aí alguns que estavam levantaram a mão, eu não levantei a mão não, porque eu não pensava mesmo, né? Aí um amigo meu foi e disse, ó, delegado, levanta a mão, pô. Aí eu fui levantei a mão. Aí foi para aquela votação e aí me escolheram, né? Aí me escolheram, aí eu disse, pronto, agora já tomei essa decisão, agora tem que entrar, né? E dali no outro dia fomos andar, né? Nonato apresentar o novo vice, né? Embora a gente até com pena da Valderina, que eu fiquei com pena dela, que é uma mulher trabalhadora, né? Uma mulher ter acontecido isso com ela, né? Eu sempre lamentei ter acontecido isso com a Valderina, porque é uma pessoa boa, né? Pessoa que vive lutando, né? Pelo povo, pelo o município, né? Que ela trabalha no município todo. Então, mas e tivemos que agir dessa forma. E daí nós ficamos quase 3 anos, ficamos 2 anos e 7 meses, né? Durante esses 2 anos e 7 meses,
a gente fez o que pôde. Como eu já disse, que tudo que eu puder fazer para o bem do povo do nosso município, eu faço, né? Pois é, esses 2 anos e 7 meses é porque teve a cassação, né? Aquele problema lá que todo mundo já sabe, né? Como foi, o delegado, encarar aquele momento? O senhor fala que assumiu lá sem ter nenhuma pretensão, exatamente porque foi uma escolha do grupo, mas eu acredito que eu acompanhei, lógico, né? E acredito que o senhor estava ali empenhado realmente, mostrando trabalho. Como é que foi encarar aquele momento que é até histórico para Irauçuba? Inclusive, ô Adriano, no início eu nem acreditava que isso pudesse acontecer, né? Porque foi uma bobagem, né? Uma coisa tão simples, eu pensava que isso não acontecia. Mas deixa que vai, tem audiência, sei o quê. Aí, quando vem o resultado que nós tínhamos sido caçados, né? Eu, por mim mesmo, eu não me preocupei muito, porque eu já tenho a minha atividade, né? Me preocupei mais com a perca de um nonato na direção do município de Irauçuba, né? Porque o meu interesse maior é ter uma pessoa como ele para fazer o trabalho que ele vinha fazendo, né? E aí, de repente, parar. Mas, graças a Deus, a gente tinha trunfo para, né, para jogar, vamos dizer assim. Então, nós botamos a Geraldina, e a Geraldina deu continuidade aos trabalhos, e até chegar agora, entregarmos a Patrícia, né? Que é outra potência. Então, de qualquer forma, eu estou dormindo tranquilo, porque sei que a Irauçuba está em boas mãos, e as famílias de Irauçuba podem ficar tranquilas que tem gente trabalhando com muita responsabilidade para dar o melhor para cada um de nós. Bom, eu quero chegar aqui na eleição de 2020, né? Porque o senhor também teve lá o seu nome colocado para ser candidato a vice, né? Foi também uma escolha de uma comissão. Tinha lá o nome do senhor, o nome do Francisco Barbosa, da Valderina e do professor Emanuel Filho, né? E naquela oportunidade foi escolhido lá o nome do professor Emanuel Filho, devido à votação, e foi inclusive muito acirrada também essa votação, né, entre lá os participantes, membros de partidos. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, né? Teve toda aquela reviravolta, depois mudou para o Nego Barbosa, que hoje é vice-prefeito, né? Mas diante daquela escolha, o senhor tem algum ressentimento, tem alguma mágoa? Como é que o senhor viu aquele momento? Que o seu nome também estava ali sendo cogitado com a possibilidade de ser candidato a vice. No momento, Adriano, pelas bases que eu tinha, né, pelo trabalho que tinha sido feito e tudo, eu achava que se não fosse um trabalho assim diferente do trabalho que eu tinha feito, eu achava que dava para mim vencer, né? Mas no momento eu fiquei um pouco nervoso, isso é normal, né? De estar esperando um resultado sair outro. Eu não estava assim tão empolgado para ser o vice, não. Eu botei meu nome exatamente porque eu já tinha participado e não tinha concluído o meu mandato, né? E também achava que eu podia, né? Aí botei meu nome, mas não com aquela ganância toda de achar que tinha que ser eu, não, de maneira nenhuma. Inclusive, eu, depois, um pouco nervoso, até passei uma mensagem para o Nonato, e dizendo a ele que ia sair do grupo, cheguei a falar isso, né? Mas logo em seguida eu me arrependi, que eu acho que não era assim, porque uma pessoa que vem no grupo há quanto tempo defendendo o que eu venho defendendo, né? E de repente, por uma simples coisinha, aí eu fui, voltei, passei outra mensagem pedindo desculpa e dizendo que podia contar comigo, que eu estaria no grupo com todo amor. O nome do atual vice-prefeito foi avaliado pelo senhor também, né? Recebeu a sua aprovação. Não, o do atual vice-prefeito, não, porque aí voltou, depois voltou a fazer uma outra eleição, né? Ah, foi uma outra plenária. Foi. Aí da outra foi que foi escolhido o Nego Barbosa, né? Lógico que a gente ficou na expectativa, porque o nome estava lá, né? Mas ele já assim, certo de que não ia dar mais certo. E eu achei até melhor, porque eu já tenho as minhas ocupações, né? E não é por isso que eu vou deixar de ser um defensor do município, porque houve alguma coisinha que me chateasse. Então, eu
o Nego Barbosa é uma pessoa muito boa, uma pessoa que é do grupo também, do mesmo meu tempo, né? Então, eu fiquei feliz pela escolha do Nego, né? Que foi o próprio Manuel que escolheu, né? E aí, foi muito bom. E está muito bem, está bom a prefeita, está bom o vice. É isso que a Irauçuba precisa, e é isso que nós temos que ajudar de qualquer forma que possa ser melhor para todo mundo. Muito bem, estamos aqui, gente, já finalizando a entrevista com o José Pinto de Mesquita, o delegado, como é conhecido. Deixa eu lhe fazer só uma pergunta. Já foi confundido realmente como delegado? Alguém já confundiu, quem não lhe conhece? Ah, chama ali o delegado. Alguém já confundiu realmente isso? Não, só brincadeira, né? Na época que eu cheguei do Sul, ali o Chico Coco tinha um bar, e lá era o meu bar na esquina e o dele mais na frente ali, onde hoje é uma farmácia, parece. Então, uma vez eu estava bebendo lá, o LU, toda a vida foi amigo da gente, né? Aí a gente estava bebendo lá, e aí, na época, o Alberto Vieira era presidente da Câmara, né? Do Itapajé. Itapajé. Aí o Alberto chegou, nós estávamos lá já com a mesa cheia de garrafa vazia, né? Aí o LU foi de delegado, vou te apresentar como delegado mesmo, que é para ele pagar essa despesa aqui. Aí eu disse, rapaz, não faz isso não, LU. Não, deixa, pode segurar. Aí, Isso o LU, o LU LU dizendo, Bastos Lira. era. Aí o Alberto parou o carrão dele, desceu. Aí foi, o LU chamou, Alberto, vem aqui. O Alberto foi. Aí ele foi e disse, Alberto, eu quero lhe apresentar aqui o nosso delegado. Aí falei com ele e tudo. Aí o Alberto foi me chamou lá no banheiro. Aí foi e disse, delegado, eu estou armado aqui, eu posso entrar na festa? Aí eu disse, meu Deus, e agora? Aí como o LU, né? Aí eu digo, rapaz, pode. Aí, voltando para a mesa, aí o LU disse, ô, Chico, soma aqui a despesa. Aí o Alberto, não, senhor, deixa aí que eu pago. Que era o que o LU queria, né? Isso tudo brincadeira de amigo, né? Que o Alberto é amigo da gente, o LU também, tudo brincadeira, né? Mas teve isso. Outra vez, lá em Itapajé, eu tinha ido com o Chico Coco tomar, na época tinha a farmácia da doutora Gorete, Sim, que hoje Biraci, é prefeito. que hoje é prefeito. Aí eu entrei lá para tomar uma injeção, aí eu tinha ido no carro, um carro que eu vim do sul, né? Tinha ido no carro e o Chico Coco foi comigo. O Chico foi até dirigindo. Aí eu tô lá tomando a injeção, quando eu saí, estava lá um alvoroço. O Chico Coco disse, delegado, o homem bateu no teu carro aí. Aí eu já disse a ele que o carro do delegado, o homem já ficou apavorado, e o homem lá da TGSUOCA, né? Aí ele foi, disse, eu já mandei ele, aí o homem veio falar comigo. Aí eu fui e disse, rapaz, não tem problema não, não mande fazer o orçamento aí o senhor paga a despesa, não tem problema nenhum. Aí ele foi na oficina, veio, aí foi pegar uma caneta para assinar o cheque, se tremendo todinho, porque o carro era do delegado, né? Mas tudo brincadeira, né? Que depois eu até me arrependi para que fazer isso, né? Mas tudo na brincadeira, né? É Então, isso. a vida tem essas coisas, né? Tem os momentos que a gente precisa se divertir, né? E isso faz parte, né, ô Adriano? É isso. Delegado, muito obrigado pela sua vinda. Eu gostei muito da entrevista. Eu me senti muito à vontade aqui para perguntar, né, o que quis perguntar, né? E acredito que tenha contemplado a todo o nosso público ouvinte. Muito obrigado mesmo, parabéns pela honraria. Eu acho que é uma honraria merecida, né? O senhor que está no ramo comercial, o senhor que está na política também, né? Eu queria até deixar mais um espaço para o senhor falar da sua vida, da sua religião, né? E também do seu filho, que é o Rogério, que hoje é presidente da Câmara, que tem muito do senhor também nessa empreitada, né? Queria deixar o senhor bem à vontade para o senhor falar desses assuntos. Religião. Hoje o senhor pertence a qual religião? Hoje eu sou evangélico, graças a Deus, está com uns 12, 13 anos que eu sou evangélico, e isso para mim
é muito importante, ó, porque a vida do cristão, ó, ele tem que procurar sempre estar cheio de amor, de paz, né? De transmitir uma energia boa para o seu próximo, né? Então, a minha família só tem evangélica, a Vitória e a Vionessa, que era a minha esposa, mas eu ainda creio que meus filhos ainda vão também ser evangélicos, porque eu acho a palavra de Deus diz, ó, que ninguém, Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Então, quando eu ouvi isso, eu corri para os pés de Jesus para dizer a ele que eu queria esse Jesus, né? E aí, faz 12 a 13 anos, eu tenho tido muita felicidade na minha vida, né? É lógico que tem também momentos difíceis, né? Mas faz parte da vida e a gente tem sempre um protetor, que é Jesus. Bom, e o Rogério na política? Ele está no segundo mandato e atualmente é presidente da Câmara. Como é que o senhor vê isso? O Rogério, ele foi eleito no primeiro mandato, ele tirou 600 e poucos votos, foi. E isso sem eu querer, que eu nunca quis nem que ele fosse se envolvesse com isso, né? Mas o Nonatinho conversou com ele uma época e botou na cabeça dele, aí ele se candidatou, né? E conseguiu a, a ser eleito, né? E voltando agora na eleição do ano passado, né? Para a reeleição, eu até preocupado e tudo, mas na época que ele foi candidato a primeira vez, eu era candidato a vice-prefeito. Eu não podia ajudar ele porque os outros candidatos a vereadores não aceitavam, tinha, né, aquele ciúme, eu não podia pedir voto para ele no palanque. Tinha a né? questão do ciúme, Pois né? era. Aí ele ainda conseguiu ser eleito. Né? Agora, como eu estava com mais liberdade de pedir, né? Então ele conseguiu. A gente deu umas voltinhas. Eu também, a campanha que eu fiz com o Rogério, eu saí pouco. Só saí às vezes. Às vezes eu fechava o comércio à boca da noite e eu dava uma volta nos amigos, né? Não foi nem em todas as regiões, né? Que eu não andei no Meci, não andei no Juá, não andei no Coité, não, só para cá, para o lado das Campinas, Saco Verde, Boa Vista. E, graças a Deus, ele tirou mais votos do que a da outra vez, que eu acho que não teve nenhum dos mais antigos que tirasse, que aumentasse a votação, né? E o Rogério aumentou. Então, eu acho que deve ter sido fruto de alguma conquista da minha parte, né? Muito bem. Deixa eu só registrar aqui a audiência antes da gente encerrar. Tem muita gente aqui comentando e é importante quando a gente entrevista uma personalidade como o delegado, que é um camarada que conseguiu grandes amizades ao longo de sua vida. Já está completo agora 66, né? Eu fiz uma pesquisa Vou fazer agora em junho, né? 7 de junho eu faço 66. 66 anos de vida. Deixa eu registrar aqui a audiência. A Vitória Mesquita é a filha do senhor, né? Ela diz: é maravilhoso servir ao Senhor junto com você, meu pai. Obrigado por me conduzir ao caminho do nosso Salvador, diz a Vitória. O Tabosa Filho, que é nosso companheiro aqui da casa, está dizendo que está cada vez mais fã do senhor. A Kátia Mota diz: muito bonita a trajetória do irmão. A Rogelma Barbosa, sua filha: parabéns, pai, pelo homem tão maravilhoso que é, diz a Rogelma. Rogelma é professora? Professora, né? O Daniel Mesquita: louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos comentários aqui bacana. A Maria Helena: irmão delegado é merecedor desse troféu, é um homem bastante importante nesse projeto do Progresso de Irauçuba, diz aqui a Maria Helena. Marina Wellington diz: um grande homem, tem meu respeito. Tem são muitos comentários aqui, graças a Deus, muita gente participando. Gabriel Mesquita também: admiro e respeito demais, meu tio. Grande exemplo de homem de caráter íntegro, que conquistou tudo que tem com muito esforço.
Tem gente aqui brincando aqui com a brincadeira do Alberto Vieira. O Daniel Mesquita, homem de grande testemunho, diz ele. Tem mais gente aqui? Muita gente. A Romina Braga, grande homem de respeito, delegado homem admirável, Deus lhe conceda muita saúde. Francisco das Chagas, você é um homem muito vitorioso, me orgulho muito de você, delegado. E são muitos os comentários. Eu quero aqui agradecer a todos que mandaram mensagens, que escreveram aqui na página da Rádio Amizade FM, você que também interagiu no WhatsApp da nossa emissora. Muito obrigado. Quero aqui deixar o espaço para o delegado fazer suas considerações finais e acrescentar algo que ele tenha mais a dizer aqui nessa entrevista. Eu quero aqui agradecer primeiro a Deus, né? Por estarmos aqui realizando essa entrevista, né? Que com certeza Deus se faz presente em nosso meio. E agradecer a vocês que estão participando aí pela live da rádio, né? E pedir as bênçãos do Senhor para cada um de vocês, né? E a você, Adriano, eu quero te agradecer e te dizer que você é uma das pessoas que eu admiro muito, viu? E sou seu ouvinte,